crime cuja resolução desafiou especialistas e chocou a imaginação dos mais experientes escritores de mistério. Uma trama tão bem amarrada que é digna de um romance de Agatha Christie ou do Sir Arthur Conan Doyle. Dia 20 de janeiro de 1931, em Liverpool, na Inglaterra, Julia Wallace é vítima de um crime que é considerado até hoje por muitas pessoas o crime perfeito. Oi, eu sou a Nelly e esse é o Creep On, um canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, caso Julia Wallace. Se você ainda não é inscrito no Creep On, por favor se inscreva, ative as notificações para você não perder absolutamente nenhum vídeo novo que sair aqui. Nós temos episódios novos todas as terças e quintas, mas eu tô sempre soltando vídeo extra aí em dias aleatórios da semana. Também vou te pedir para você já começar o vídeo dando um like nele para ajudar na divulgação do canal, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e indique ele para mais pessoas, porque assim você ajuda o Creep On a crescer. Sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. William Herbert Wallace nasceu em 29 de agosto de 1878 em Milan, Cumberland, Inglaterra. Ele tinha um irmão e uma irmã mais novos e logo que ele saiu da escola aos 14 anos de idade, ele começa a treinar como assistente de draper, que é uma função relacionada aí à confecção de tecidos. Ele trabalhou por um tempo em uma empresa que ficava em Lancashire, uma cidade portuária da Inglaterra, e depois que ele terminou o treinamento ali como assistente de draper, ele consegue um emprego em Manchester. Ele vai trabalhar em uma companhia que era fornecedora de tecido para as Forças Armadas Britânicas e os serviços coloniais indianos e diplomáticos. Em 1903, após 5 anos trabalhando nessa empresa, ele consegue uma transferência para uma filial que ficava em Calcutá, na Índia, e ele fica morando lá por 2 anos. O Joseph, que era irmão do William, trabalhava e morava em Xangai, e por isso o William conseguiu uma transferência de Calcutá para Xangai e ficou por mais um tempo morando fora da Inglaterra. Em 1907, o William retorna para a Inglaterra porque ele tinha problemas renais muito sérios e por conta disso ele preferiu voltar para o seu país natal, abdicando assim do seu cargo naquela empresa. Ele acabou tendo que remover o seu rim esquerdo ainda em 1907, o que gerou para ele problemas de saúde que o acompanhariam por toda a sua vida. Depois desse período, a gente não tem tantos registros a respeito da vida do William, até que em 1911 ele consegue um cargo como agente eleitoral, trabalhando para o Partido Liberal em Eihog. E foi nesse período que ele conhece uma moça chamada Julia Denes. E eles acabam iniciando um relacionamento e se casam em março de 1914. Julia Denes Wallace nasceu em 28 de abril de 1861 em um distrito de North Yorkshire, na Inglaterra. Ela trabalhou por um período na vida dela como professora, mas posteriormente ela iniciou seus trabalhos como governanta. E foi nesse trabalho que ela conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa para ela. Depois de um tempo trabalhando como governanta, a Julia percebeu que esse trabalho era exclusivo para mulheres jovens, até no máximo ali a casa dos 30 anos. Depois disso, ficava muito difícil para se conseguir bons empregos como governanta. E foi por conta disso que a Julia começou a mentir a sua idade. Depois da morte da Julia, todo mundo achava que ela tinha a mesma idade do William, mas posteriormente foi descoberto que ela era 13 anos mais velha que ele. Então, no caso, quando eles se casaram, ela registrou que tinha 37 anos na sua certidão de casamento, que era a mesma idade do William, quando na realidade ela já tinha 50 anos. O pai da Julia era um fazendeiro que tinha problemas com o consumo excessivo de álcool e acabou morrendo em 1875, deixando ela órfã com apenas 13 anos de idade. Ela veio de uma família pobre, mal estruturada, com muitos conflitos entre eles. Mas ela acaba mentindo sobre isso também. Ela acaba dizendo pro William
que ela vinha de uma família de classe média do condado de Sussex e que seu pai era veterinário e a sua mãe era francesa. Quando, na verdade, o seu pai se tratava de um homem com sérios problemas com álcool e que havia falido e morava nos confins de Norte Yorkshire. Ninguém da família da Julia compareceu ao casamento deles dois e o William pareceu se casar com uma mulher que tinha de verdadeiro somente o seu nome. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, William acaba perdendo o seu cargo como agente eleitoral. O pai dele acaba ajudando ele a conseguir um outro emprego e ele passa a trabalhar em uma empresa de seguros, onde ele vendia e fazia a cobrança mensal do pagamento das apólices de seguro. A empresa ficava em Liverpool e, por conta disso, os Wallace acabam se mudando para lá. Em 1915, eles se estabeleceram no distrito de Enfield e durante toda a década de 20, William trabalhou como agente de seguros e conseguiu constituir ali uma vida bem confortável, sem problemas financeiros. Além do seu trabalho principal como vendedor e cobrador de seguros, William dava aulas de meio período na disciplina de Química no Liverpool Technical College e ele tinha vários hobbies, dentre eles a química, a botânica e o xadrez. Em 1928, ele aprende a tocar violino porque a Julia tocava piano. E eles dois costumavam fazer algumas noites musicais na casa em que eles moravam, que era uma bela casa geminada de 3 quartos que ficava localizada na 29 Wolverton Street, no distrito de Enfield. Os vizinhos, de um modo geral, consideravam o casal Wallace um casal normal, comum e muito feliz. Não se ouviam discussões entre eles, ou brigas, ou nada que demonstrasse que eles tinham um relacionamento conturbado. Apesar disso, uma das vizinhas do casal, a enfermeira Florence Wilson, falou sobre eles, abro aspas. A relação deles é sem simpatia e confiança. A Julia é uma mulher estranha e suja e o William parece ter sofrido uma grande decepção na vida. Fecho aspas. William era um jogador assíduo de xadrez e ele mesmo foi um dos fundadores do Clube de Xadrez Central, em Liverpool, que ficava no Coldhall City Coffee, um café ali de Liverpool. Ele frequentava o café 2 vezes por semana para participar de partidas de xadrez. Em 19 de janeiro de 1931, às 19h20, a garçonete do café em que aconteciam as reuniões do clube de xadrez do William, uma moça chamada Gladys Harley atende uma ligação de um homem estranho que ela não conhecia e que queria falar com o William. O William ainda não havia chegado, então ela passa a ligação para o Samuel Barry, que era o capitão do clube de xadrez. O Samuel acaba dizendo para o homem do outro lado da linha que o William não estava no café ainda e que era para ele retornar dali a alguns minutos. O homem estranho então diz para ele que não poderia retornar a ligação porque ele estava ocupado, ele estava indo para o aniversário de 21 anos da filha dele. Mas ele pediu que o Samuel anotasse um recado para o William Wallace. No recado ele dizia que ele se chamava R.M. Qualtrough e que ele residia na Menlove Gardens East, número 25. Ele dizia também que ele queria tratar de negócios com o William, fechar ali a compra de um pacote de seguros, que era para o William ir para a casa dele no dia seguinte, dia 20 de janeiro, exatamente às 19h30, para que eles estivessem numa reunião de negócios. Alguns minutos depois, por volta das 19h50, o William chega até o café e o Samuel dá o recado para ele. Ele não conhecia nenhum Qualtrough e ele ficou muito confuso com aquilo, porque aquele endereço parecia não existir de verdade. Ele conhecia a Menlove Gardens, que era uma espécie de conjunto de 3 ruas que formavam um triângulo. E existia a Menlove Garden North, a Menlove Garden West e a Menlove Garden South. Isso é, existia as ruas na direção norte, oeste
e sul, mas ele nunca tinha ouvido falar de uma rua chamada Menlove Garden East, que seria a direção leste da rua. Ele ficou muito confuso com aquilo, ele chegou a questionar algumas pessoas ali do café se elas conheciam aquele homem ou se já tinham ouvido falar do endereço, mas ninguém nunca tinha ouvido falar. Então ele acabou concebendo que o Samuel tinha anotado o endereço errado e que provavelmente o homem morava em uma das outras 3 ruas que realmente existiam. Quando chegou em casa, o William conta para Julia, isso, que era um pouco estranho, e diz para ela que estava pensando em não ir para esse encontro, porque ele estava achando tudo um pouco esquisito. Mas a Julia acaba dizendo para ele que era melhor que ele fosse, porque apesar deles não terem nenhum problema com dinheiro, eles tinham uma vida bem estabilizada, qualquer valor a mais que ele ganhasse ia ser muito bem-vindo. Naqueles dias, a Julia estava bem doente, ela estava com alguns problemas respiratórios, uma espécie de bronquite, sabe? E parece que era um vírus, uma espécie de virose que estava atacando várias pessoas da região. Então não era só ela que estava doente, tinha várias outras pessoas doentes. E por conta disso, a Julia não poderia ir com o William, porque poderia até ser legal que ela fosse com ele para passear um pouco, mas como ela estava doente, ele teria que ir sozinho. No dia 20 de janeiro de 1931, William Wallace acorda e por volta das 10h30 da manhã, ele sai da sua casa para fazer a coleta de cobrança das apólices de seguro dele. Aquele era o dia em que ele ia fazendo a coleta das apólices. Ele passava por toda a sua rota, recolhendo os valores das mensalidades dos seguros de seus clientes. Ele estava usando uma capa de chuva para se proteger, porque o tempo estava bem ruim naquele dia. E era muito comum que ele coletasse esse dinheiro e depois guardasse ele em uma caixinha que ficava na casa dele, em uma estante dentro da sala de música, que era uma sala que ele e a Julia utilizavam somente para fazer as noites musicais que eles costumavam fazer. Às 14h10, ele retorna para casa para almoçar, ele coloca a capa de chuva no corredor do hall de entrada, porque estava bem molhada. Ele entra, almoça, troca de roupa, porque ele havia se molhado, E por volta das 15h30 da tarde, ele sai para fazer o restante da sua ronda, Fazer a outra rota que ele fazia normalmente no período da tarde. Por volta das 15h45, um policial conhecido do William acaba vendo ele na rua e o policial diz que ele estava meio abatido, um pouco triste e que em um determinado momento ele parecia que estava enxugando os olhos, como se ele estivesse chorando. O policial achou que poderia ter acontecido alguma coisa que deixou ele triste, que ele poderia ter perdido alguém que ele gostava ou algo do tipo e acabou respeitando o espaço do William e não questionando ele sobre isso. Mais ou menos nesse mesmo horário, entre as 3h45 e 4 da tarde, a cunhada do William, casada com o irmão dele, o Joseph, vai até a casa para visitar a Julia. E os vizinhos conseguem ter certeza que ela estava na casa porque ela falava muito alto. Então todo mundo sabia quando ela estava ali visitando a Julia. Ao que parece, elas conversaram sobre essa viagem que o William teria para fazer naquela noite, para encontrar esse homem misterioso e fechar esse negócio. E também falaram sobre uma série de assaltos que estava acontecendo ali no bairro onde elas moravam. Enquanto a cunhada deles estava na casa, o filho do padeiro vai até a casa também, vê a Julia, conversa com ela e entrega o pão. Por volta das 18h05, o William chega em casa, encerrando assim seu dia de trabalho. Ele e a Julia fazem uma refeição juntos e por volta das 18h35, o jornaleiro deixa o jornal na caixa de correio deles. Por volta das 18h45, o leiteiro ele vai até a casa para entregar as garrafas de leite e ele vê a Julia e conversa com ela. Inclusive, ele também estava doente, com essa mesma virose que a Julia estava. Ela diz para ele terminar logo o que ele tinha para fazer e ir para casa, descansar, porque estava muito frio. Nesse momento, o William estava se arrumando para ir ao seu encontro com o seu cliente misterioso. Ele teria que pegar 3 bondes para chegar no local indicado no horário combinado. Então, no máximo, ele teria que sair de casa às 18h49
para que ele conseguisse pegar todos os bondes e não se atrasar. Lembrando que a essa altura da vida, o William era um homem de 52 anos com problemas renais. Ele tinha uma certa dificuldade para se locomover, então ele não conseguia andar muito rápido ou correr, e isso era visto por todo mundo que conhecia ele. A primeira vez que o William foi lembrado foi no segundo bonde, que ele pegou por volta das 19h06. O motorista desse bonde disse lembrar do William porque ele estava pedindo várias informações para ele. Ele chegou na Menlove Gardens por volta das 19h15, ou seja, 15 minutos antes do horário combinado com o seu cliente misterioso. Então, ele teria 15 minutos para encontrar o endereço. Mas ele andou por 45 minutos e não conseguiu encontrar o endereço indicado. Não existia nenhuma Menlove Garden East. E ele chegou aí no endereço, no mesmo número, que existia em outra rua. Só que o nome indicado, pelo homem misterioso no telefonema, não era de ninguém que os residentes daquela casa conhecessem. Ele pediu informações a várias pessoas, inclusive a um jornaleiro e a um policial. Ele chegou aí aos correios dali para poder ver se tinha uma lista, telefônica ou de endereços para ele conferir, mas não tinha. E ele chega também a pedir informações em uma loja. Então várias pessoas viram o William por ali naquela região, naquele dia e naquele horário. Quando o William percebeu que parecia que aquilo tudo se tratava de uma brincadeira de muito mau gosto, ele resolve voltar para casa dele. Na volta para casa, ninguém se lembra dele dentro dos bondes. Ele chega em casa por volta das 8h45 da noite. E quando ele tenta entrar na casa dele, ele percebe que a porta parece estar trancada ou emperrada, porque ele simplesmente não consegue abrir. Ele chama pelo nome da Julia algumas vezes, mas não obtém nenhuma resposta. É aí que o William encontra os vizinhos deles, os Johnston. Eles estão saindo para fazer um passeio, eles veem que o William está ali precisando de ajuda, oferecem ajuda. Ele diz que não está conseguindo entrar na casa, e aí o vizinho dele diz assim: tenta pela porta dos fundos, se você não conseguir, eu vou lá na minha casa e pego uma ferramenta para você. O William diz que já havia tentado pelos fundos, mas acaba indo lá e tentando mais uma vez. E dessa vez a porta abre na primeira tentativa. Os três seguiram pelo corredor da casa, que parecia estar vazia, e foram conferindo cômodo por cômodo, até que na sala de música eles encontram uma cena terrível. Julia jazia tombada no carpete da sala de música, em uma poça do próprio sangue. Seu rosto estava desfigurado. Havia uma capa de chuva próxima ao corpo e vários respingos de sangue por todas as paredes. William gritou incessantemente: eles acabaram com ela, eles acabaram com ela. O Sr. Johnston, o vizinho do William, acaba chamando a polícia, que vai até o local. A autópsia mostrou que a Julia havia recebido 11 golpes na cabeça com um objeto contundente forte o suficiente para esmagar o crânio dela. Não havia nenhum hematoma que denotasse que ela tinha tentado lutar ou se defender de alguma forma. Uma empregada que foi limpar o local disse para a polícia que faltavam alguns objetos na casa, como uma barra de ferro e um utensílio que era utilizado para acender a lareira. A arma que realmente matou a Julia nunca foi encontrada. Em menos de 2 semanas, a polícia já havia aberto um inquérito e montou um caso para tentar desvendar o crime que tirou a vida da Julia Wallace. O primeiro suspeito nesse caso, sem dúvida nenhuma, foi o William, o marido dela. A polícia primeiro começou a rastrear os passos do William entre o dia 19 e o dia 20 de janeiro daquele ano. Eles descobriram a respeito daquela ligação misteriosa que o William recebeu no café onde acontecia as reuniões do clube de xadrez, e eles conseguiram rastrear de onde essa ligação foi feita. E ela havia sido feita de uma cabine telefônica que ficava a cerca de 400 metros da casa do William. A polícia, então, começou a cogitar que o William havia feito essa ligação para tentar montar um álibi para ele mesmo. Então, não existia nenhum cliente misterioso, não existia nada disso. O que aconteceu, segundo a polícia ali no início das investigações, foi que o próprio William havia feito essa ligação e ele havia montado todo esse cenário
para desviar os olhares dele, porque assim a esposa dele teria sido morta, né, por ele, segundo a polícia, e ele teria um álibi que salvaria ele de uma condenação. Foi realizada uma perícia na casa do casal e apontou que apenas 4 libras britânicas haviam sido roubadas, que era um valor que dá cerca de R$2.000 atualmente. Só que haviam muitos objetos de valor na casa que também poderiam ser furtados e não foram. Isso levantou ainda mais as suspeitas da polícia. Esse dinheiro, essas 4 libras, eram na realidade das coletas que o William havia feito naquele dia e que estavam guardadas exatamente dentro de uma caixinha de madeira em um estante na sala de música onde o corpo da Julia foi encontrado. Alan Close era o nome do entregador de leite que havia visto a Julia naquele dia. Ele foi a última pessoa, fora o William, que viu a Julia viva. Ele foi testemunha da acusação. Ele disse que foi na casa mais ou menos por volta das 18h45 e viu a Julia viva. Isso determinou que o William teria cerca de 20 minutos para ter matado a sua esposa, tomado um banho, trocado de roupa, se livrado das roupas sujas de sangue e pego o bonde para que ele pudesse estar na Menlove Garden no horário em que ele chegou lá. A polícia chegou a fazer uma reconstituição do crime utilizando um policial para representar o William, para fazer o papel do William, e concluiu que seria possível que ele fizesse tudo isso em 20 minutos. Porém, a polícia não tinha um motivo para que esse crime fosse cometido. Eles não tinham nenhum problema financeiro, não tinha nenhuma apólice de seguro de vida no nome da Julia, não foi encontrado nada que indicasse nem que o William e nem que a Julia tivesse alguma amante. Então, por que o William Wallace teria tirado a vida da sua esposa? William Wallace foi colocado à júri popular e se declarou inocente, mas não acreditaram nele. Após 1 hora de deliberação, ele foi considerado culpado e condenado à morte pelo assassinato de sua esposa. Rapidamente, os advogados do Wallace recorreram dessa decisão e conseguiram desmontar o caso da promotoria no Tribunal de Apelação Criminal em Londres. O primeiro argumento que foi utilizado pela defesa foi que nem a garçonete, a Gladys, nem o Samuel, o presidente do clube de xadrez, conseguiram identificar a voz daquele homem misterioso que ligou para eles naquela noite do dia 19 de janeiro como a voz do William. Eles disseram que a voz era completamente diferente. Também foi apontado que o William ficaria com muito sangue sobre ele, que seria muito difícil que ele conseguisse tirar esse sangue em um banho rápido, porque o ataque à Julia foi muito violento, então tinha muito sangue espalhado por toda a sala. E isso fez com que a defesa utilizasse esse argumento, dizendo que não tinha como o William se limpar tão rápido, tomar um banho, trocar de roupa e conseguir estar na Menlove Garden exatamente às 19h15, que foi o horário que ele chegou lá. Outro argumento foi que o William era um homem doente, ele se locomovia com um pouco de dificuldade. Então, para ele não seria tudo tão fácil. Por exemplo, o agente que foi utilizado para fazer a reconstituição do crime, ele era muito mais jovem do que o William e tinha plena saúde. Então não dava para ele replicar com exatidão as circunstâncias que o William viveria para cometer aquele crime, porque eles tinham questões físicas diferentes. Uma das testemunhas da acusação foi aquele policial que havia visto o William na rua no dia 20 de janeiro e dito que ele parecia estar triste ou chorando. A defesa chega a questionar ele sobre isso e pergunta se ele tinha certeza que o William estava chorando. Ele disse que ele não tinha certeza absoluta, que só parecia que ele estava chorando. E aí eles perguntam se o movimento que ele viu do William levando a mão até o rosto poderia ser, por exemplo, dele simplesmente estar coçando os olhos. E o policial diz que sim, que poderia ser porque ele não conseguiu ver tão de perto. Diante desses argumentos, o juiz chegou à conclusão de que não havia provas suficientes contra William Wallace, revogando assim a sua condenação. Essa foi a primeira vez na história britânica que um veredito pelo crime de assassinato foi anulado em um tribunal. William acabou voltando ao seu emprego como vendedor de seguros e vivendo ali a sua vida normalmente por um período. Só que 2 anos depois, a saúde dele começou a se debilitar muito
e ele acabou se mudando de cidade, indo morar em Whitehall. A saúde dele se deteriorou rapidamente e, em 26 de fevereiro de 1933, cerca de 2 anos depois da morte da sua esposa Julia, ele acabou morrendo por complicações relacionadas ao seu problema renal. Mas então, o William Wallace cometeu ou não o crime perfeito? Existem algumas teorias sobre esse caso. A primeira teoria é de que o William Wallace realmente cometeu o crime perfeito. Porque por mais que a gente consiga encontrar elementos que incriminem o William em toda essa história, esses mesmos elementos tiram a culpa dele, inocentam ele. Por exemplo, daria tempo dele ter cometido o crime, se limpado e pego o bonde no horário certo? Sim, a polícia conseguiu comprovar que daria tempo. Só que o William era um homem doente. Então, para ele, isso seria muito mais difícil. Então, esse elemento já não dá para a gente definir se isso é ou não verdade. Algumas pessoas acham, inclusive, que ele utilizou a capa de chuva que estava do lado do corpo da Julia para se proteger do sangue. Ele poderia ter colocado a roupa que ele ia vestir e a capa de chuva por cima e cometido o crime sem sujar a roupa, depois só tirado a capa, jogado ali no chão e ido fazer as coisas dele, ou ter colocado a capa sem nada por baixo, sem roupa. Depois ter simplesmente colocado uma roupa. Outra questão é a adrenalina que o crime teria gerado no corpo dele, que muitas pessoas acreditam que por conta dessa adrenalina, mesmo ele sendo um homem doente, ele teria conseguido ter feito tudo isso de forma tão rápida. Com relação à ligação que foi feita para o clube de xadrez, tem a questão do tempo, porque quando a ligação foi feita era exatamente 19h20 e o William chegou no café por volta das 19h50, meia hora depois. Algumas pessoas teorizam que daria muito tempo dele ter ligado para lá e depois ter ido andando para o café, o que é real, faz sentido. Daria sim tempo, mas também é possível que ele simplesmente tenha ido para o café andando um pouco mais devagar, porque ele era um homem doente. A voz na ligação, nem a garçonete e nem o presidente do clube de xadrez conseguiram identificar essa voz como sendo do William, mas ele poderia simplesmente ter mudado a sua voz. Então, nenhum elemento consegue incriminar ele 100% ou inocentar ele 100%. E aí, cria-se algo que é chamado de dúvida razoável. E por conta disso, uma pessoa não pode ser condenada. Além disso, segundo amigos do casal Wallace, eles nunca tinham tido brigas sérias ou demonstrado que tinham um relacionamento conturbado. O William ficou muito triste e demonstrou muito remorso depois da morte da Julia por não estar com ela, quando tudo aconteceu, para tentar defendê-la. Os vizinhos também nunca escutaram uma discussão sequer entre o William e a Julia. Apesar de ter investigado, a polícia não descobriu nenhum relacionamento extraconjugal de nenhum deles dois. O homicídio não poderia ter sido provocado por ciúmes. E dinheiro também não era uma hipótese relevante, porque eles não tinham problemas financeiros, estava tudo certo, eles tinham uma vida extremamente confortável e não tinha seguro de vida no nome da Julia, então ele não lucraria nenhum dinheiro com a morte dela. Outra teoria indica que o William poderia ter contratado alguém para matar a Julia e que ele teria forjado esse álibi, feito a ligação para ele mesmo, ido até a Menlove Garden para criar ali o álibi e outra pessoa teria invadido a casa e matado a Julia. Mesmo assim, tem um grande ponto de interrogação nessa história. O motivo. E para mim, o motivo que seria mais razoável seria as mentiras da Julia, porque quando o crime aconteceu, essas mentiras elas não foram desvendadas assim rapidamente. Demorou um bom tempo para que as pessoas conseguissem descobrir que toda a vida da Julia era uma grande farsa. Mas o William poderia ter descoberto, ter ficado com rancor da esposa e ter arquitetado ali um crime para tirar a vida dela. Será que isso poderia ter sido possível? Mas existe mais uma teoria, e essa não envolve o William. Nessa outra possibilidade, a Julia teria sido morta por outra pessoa que não fosse o seu marido. O próprio William chegou a citar alguns nomes, e dentre eles o de um homem chamado Richard Gordon Parry. O Richard
ele era um velho conhecido da polícia que já tinha sido colega de trabalho do William. Então ele sabia o dia em que o William saía para fazer a coleta do dinheiro e sabia, inclusive, onde o William guardava o dinheiro das coletas, especificamente naquela caixinha de madeira na estante da sala de música. O Perry, ele era um homem conhecido por cometer diversos pequenos crimes, como furtos e aplicar golpes em pessoas, e também por gastar dinheiro assim de forma muito extravagante, um dinheiro que inclusive ele não tinha. Então ele queria ter uma vida que ele não tinha, gastar muito dinheiro com farra, digamos assim. Então, segundo essa teoria, o Perry, que conhecia a rotina do William, arquitetou toda essa história para tirar o William de casa. E algumas pessoas que acreditam nessa teoria dizem, inclusive, que ele achava que a Julia iria com o William para fazer um passeio, né, ali e tal. Só que como ela estava doente, ela acabou ficando em casa. Então, como ele conhecia toda a rotina do William, sabia onde o dinheiro estava, ele tinha planejado tudo para ser um furto. Ele iria invadir a casa deles e roubar o dinheiro, que ele sabia exatamente onde estava. Porque o que acontece? O William coletava os pagamentos mensais do seguro e guardava ali dentro daquela caixinha até o dia dele levar até a empresa para prestação de contas. E o Perry sabia exatamente disso. Então ele poderia ter feito a ligação, criado esse personagem aí, desse homem misterioso que queria fechar um negócio com o William para tirar os Wallaces de casa, invadir a casa e roubar o dinheiro. O que ele não previa era que a Julia estava em casa. E dando de cara com a Julia, ele acaba se vendo encurralado e tirando a vida dela. Só que o Perry tinha um álibi. Essa teoria foi investigada pela polícia, mas na época o Perry tinha um álibi. A noiva dele, uma moça chamada Lily Lloyd, disse que na noite em que a Julia foi morta, ele estava com ela o tempo todo. Algum tempo depois, lá no verão de 1933, a Lily e o Perry acabam terminando o noivado, rompendo, e ela vai até a polícia para dizer que esse álibi tinha sido forjado, que ela não estava com ele na noite em que a Julia foi morta e que ela inventou tudo aquilo para proteger o noivo. Em 1969, o autor Jonathan Goldman escreveu em seu livro The Killing of Julia Wallace que Richard Gordon Perry poderia sim ter sido o assassino de Julia. Verdade ou não, as evidências que poderiam explicar o assassinato de Julia Wallace nunca esclareceram o caso. E a questão ainda paira no ar. Afinal, quem matou Julia Wallace? Teria William descoberto as mentiras da sua esposa, ficado ressentido e planejado o crime perfeito? Ou ela foi vítima de um homem sem escrúpulos que buscava roubar a família? Eu acho que para essa pergunta nós nunca teremos uma resposta. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre esse caso? Você acha que o William realmente matou a sua esposa, arquitetou todo esse plano e conseguiu sair impune desse crime? Ou você acha que outra pessoa, o Gordon Perry, ou outra pessoa mal intencionada, invadiu a casa dos Wallace para roubar naquela noite e acabou tirando a vida da Julia? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.